Que bênção revê-los. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus por aqueles que estão aqui nos visitando. Espero que todos se sintam muito bem nesta casa. Hoje nós vamos dar o passo de número 88 com Jesus. Mais um passo no Evangelho. Estamos seguindo Jesus aí, olhando dentro do Evangelho todo o seu ensinamento, tudo aquilo que ele trouxe para nós. Beto, acho que pode fechar a porta um pouquinho, que daí esse barulho fica lá fora. Hoje nós vamos falar de João capítulo 11, versículos 47 a 54. Amém, irmãos? Estão ligadinhos? Quem fica disperso não aprende. João diz que os principais dos sacerdotes, nós vamos ter aqui uma retirada de Jesus para Efraim. E ele diz que os principais dos sacerdotes, que eram provavelmente saduceus, eles eram maioria do Sinédrio de Israel, mas eles se juntaram com os fariseus. Então veja só, no Sinédrio de Israel houve um acordo político. O Sinédrio de Israel é religioso, é formado de sacerdotes, certo? Mas agora eles fazem um acordo político. Por quê? Porque eles serviam a Roma. Os romanos estavam governando Jerusalém. Tinha o domínio, o Império Romano tinha o domínio sobre Israel. Mas os sacerdotes fizeram lá um conchavo político com César Augusto, para que eles tivessem uma certa liberdade. E César Augusto, então, fez um pacto na época, dividia o dinheiro dos impostos e dos dízimos com os sacerdotes. Olha a bancada evangélica de 2000 anos atrás. Vocês estão vendo aí o que dá? Entende? E eles se preocuparam com a ressurreição do Lázaro, que nós vimos no passo de número 87. Que Jesus ressuscitou o Lázaro. Quando Jesus ressuscitou o Lázaro, já estava ocorrendo um problema entre os que seguiam Jesus. Vê se você vai entendendo aí. Tá? Estou indo lá no passo 87 para então fazer a introdução aqui para o passo de número 88. O que estava ocorrendo antes de Jesus ressuscitar o Lázaro? Esses fariseus e saduceus já perseguiam Jesus. Mandavam pessoas ouvir o que ele falava, para ver se pegavam ele em alguma palavra que eles pudessem acusá-lo. Jesus já tinha feito uma pregação que não foi das mais gostosas de se ouvir, e uma multidão que seguia Jesus abandonou Jesus. Entendeu? Teve um discurso de Jesus que eles abandonaram Jesus, porque não gostaram do que Jesus falou. Então, deixaram Jesus. Mas, com a ressurreição de Lázaro, muitos judeus voltaram a crer nele. Lembram-se, no passo 87, que muitos judeus voltaram, creram em Jesus, passaram a confiar em Jesus por causa da ressurreição do Lázaro, que tirou o Lázaro depois das 72 horas, que ultrapassa todos os limites dos judeus. Então, no quarto dia, entende? Jesus ressuscita o Lázaro. Não dava para eles dizer que Jesus era um bruxo, não dava para eles dizer que Jesus estava usando de magia negra, não dava para dizer que Jesus era um pai de santo, um macumbeiro, não dava. Porque tirar um homem depois das 72 horas de dentro da sepultura só tinha que ser poder de Deus. Essa é a grande verdade. Então eles se reúnem, certo? E começam a conferenciar entre si
Você vai ver aí no versículo 47, 48, que tinham que arrumar um jeito de dar cabo de Jesus. Olha, nós precisamos tirar esse Jesus do caminho, porque ele vai acabar liderando todo o povo numa revolta, certo? É verdade que muitos seguiram Jesus também, pensando que Jesus veio instituir um governo político. Muitos dos seguidores de Jesus pensavam, o Messias chegou e o Messias veio para nos tirar do jugo romano. Então, ele que faz tantos poderes, vai implantar um governo e Israel vai governar o mundo, que é o sonho judaico. É o sonho de Israel, ser a potência mundial, ser, entende, o governo, o centro do governo do mundo. Até porque eles têm, historicamente, um posicionamento terrestre, o mapa deles lá está no centro da Terra. Entendeu? E é por incrível que pareça, se você for olhar, quem está à direita de Israel, os povos que estão no Oriente, à direita de Israel, escrevem da direita para a esquerda. Escreve para dentro de Israel. E os povos que estão no Ocidente escrevem da esquerda para a direita. Nós, escreve para dentro de Israel. E Israel, eles olham a coisa de uma forma política que eles querem sim ser o centro do mundo. O sonho é eles ser uma superpotência e ter o governo mundial. E Jesus veio e começa a ensinar um caminho de paz, uma prudência no comportamento, equilíbrio mental. Jesus vem e começa a ensinar conexão espiritual com o Todo-Poderoso, com o Espírito Eterno. Jesus começa a ensinar em seus discursos, dai a outra face, caminha segundo a milha. Eles vão se decepcionando com Jesus, porque as expectativas deles, entendeu? Era político, era matéria, era territorial. Eles se achavam o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, a descendência de Abraão. Deus tem pacto conosco, as outras nações estão, não servem a Deus, não são de Deus. Ficaram orgulhosos, soberbos, e na sua soberba não receberam o Messias. Tanto que a Escritura diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Estendendo assim Deus a sua graça para todos os povos, para que todo aquele que nele crer, nele confiar, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fez, diz Paulo, dos dois povos um único povo, a igreja. A igreja é uma nação dentro das nações. A igreja de Jesus, a igreja você sabe, não é? Dentro dos anos de catolicismo romano, mais precisamente dentro do processo da Idade das Trevas, do ano 1500 em diante, começaram a inventar tanta coisa que conseguiram transformar a palavra igreja no templo. Fala, igreja, onde é a tua igreja? Ah, minha igreja, também transformaram em placa. É católico, é batista, é presbiteriano, não sei o quê, entendeu? Tá cheio por aí. Uma para cada gosto, né? Uns nomes que assustam e outros até que são bonitos, entendeu? E mais do que isso, transformaram o templo, deram ao templo, a palavra templo, o sinônimo de igreja. Uma coisa descabida, totalmente fora de propósito, entende? Daí você vai conversar com as pessoas, eu estou indo à igreja, não é mais eu estou indo ao templo. Não é mais eu estou indo à casa dos amigos de Jesus. Eu falando com uma pessoa, indiquei a casa dos amigos de Jesus. Eu disse, mas não é a igreja? Eu disse, não, querido. Nós nos reunimos na casa dos amigos de Jesus.
Me explica esse direito dessa pessoa. Me explica, me faz entender isso. Eu disse, não, a igreja é a reunião de 2 ou 3 que se reúnem em nome de Jesus em qualquer lugar. Entende? Porque também tem alguns cristãos que batem no peito e dizem, eu sou a igreja. Você não pode ser a igreja. Um sozinho não é igreja. Eclésia, assembleia. Chamados para uma assembleia, ou chamados para fora de todo para uma assembleia solene. Eclésia vai levar nós para um contexto plural. Só é igreja se tiver 2 ou 3. Se for um sozinho, não é igreja. Ah, mas eu sou templo do Espírito Santo. Ah, é outra coisa. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Mas você sozinho não é igreja. Como é que vai formar uma assembleia de 1? Não tem assembleia de 1. Tem congregação de 1. Eu disse, não, eu estou servindo a Jesus sozinho. Digo, tá ruim, cara. Entendeu? Eu quero saber como é que ele serve a Jesus sozinho. O que ele faz para Jesus sozinho? Nada. Nada. Porque a Deus nós servimos nos irmãos. Eu sirvo a Deus quando eu te ajudo, quando eu te abraço, quando eu te consolo, quando eu reparto pão contigo. Eu sirvo a Deus quando eu dou roupa minha para você, calçado quando você não tem, quando reparto até os meus recursos. Mas as pessoas não aprenderam isso. Aí, como elas têm na mente que igreja é lá, entende também que todo o dinheiro que tem, todos os recursos que tem, leva para lá. Mas na verdade não é assim. Eu conheci pessoas que deixavam a mãe passando fome e sem dinheiro por remédio e levavam o dízimo para o pastor. O imbecil não sabia que não estava agradando a Deus. Entendeu? Está escrito. Aquele que não sabe cuidar dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Você sabe o que é isso? Sujeito que deixa a mãe lá abandonada, sem ajudar a mãe precisando comprar um remedinho, não tem dinheiro, não dá 1 centavo. Chega à noite, ele leva a carteira recheada com o dízimo e dá para o pastor. Filho do diabo. O irmão disse, mas então o diabo existe? Existe. Ele é um filho dele. É um sujeito da malignidade, filho da malignidade, resistente à palavra de Deus, não aprendeu o que é amar, não aprendeu o que é caridade, não aprendeu o que é servir a Deus nos irmãos, não aprendeu nem os 2 primeiros mandamentos, o sujeito não aprendeu, mas ele diz que é crente. Não sei no que, mas ele é. Você está entendendo como a coisa é diferente do que foi ensinado? Entendeu? Então, templo não é igreja, templo é templo. Templo é casa de reunião. É casa onde a gente se congrega, em alguns lugares. No nosso, nem templo não é. Graças a Deus já tirei tudo quanto é torre, cruz, obelisco, tirei o triângulo e o esquadro também, para não dizer que nós somos maçonaria, entende? Eu tirei toda essa coisa arada, nós não temos nada, nós só temos aqui um quadro ali com uma frase, uma logo, até porque a logo precisava para botar lá na internet, para ter uma imagem do que identifica nós. Entendeu? Mas não é também isso aqui uma placa, vocês nunca dizem. Tem gente que não aprendeu ainda. Não, eu congrego lá na igreja Amigos do Jesus. Entendeu? Não é igreja Amigo de Jesus, é só isso ali, o evangelho é para mim. Né? O evangelho veio a mim, o evangelho é para mim. É uma frase. Amigos de Jesus é só um slogan. Entendeu? Não é uma placa. Não é uma placa. Sim, mas então tu não congrega em igreja nenhuma? Congrego com a igreja do Cristo, na casa dos amigos de Jesus. Entenderam? Ficou bem explicado aí? Bom, Jesus não queria um governo político, ele não queria se assentar no trono de Israel, ele não queria ser empossado como rei. Bem verdade que várias vezes tentaram. Lembram lá quando ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho? Todo mundo queria coroar ele a rei, mas não conseguiram não. Porque não era a sua hora, não era o tempo. Ele vai vir ser rei de todas as nações, ele vai governar a terra, ele vai
pôr ordem no caos. Mas antes, enquanto ele não faz isso, nós vamos ter que conviver com esses corruptos. Pastores, padres, missionários, bispos e toda essa corja que é pior do que a corja política. Porque a corja política está lá pela política, está lá pelo dinheiro, pelos cargos, pelas promoções, pela ostentação. Até agora nós podemos olhar que alguns estão pela TV. A TV Senado, a TV Câmara, eles ficam lá discursando sozinho. Você escuta em casa eles discursando, parece que tem uma multidão lá. O cara está sozinho, ele só quer ter o horário de TV, para lá no estado dele ele ser visto. Entendeu? E os pastores, bispos e toda essa parafernália que formou a religião, da qual Jesus não faz parte, a qual ele nunca pertenceu, ele nunca quis, e por ele não querer e não se aliar com eles, ele foi perseguido, e perseguido até a morte. Foi perseguido e perseguido até a morte, você entende? Então, eles percebem que, de repente, que Jesus não quer nada daquilo que eles queriam. Estou falando ainda dos seguidores. E eles abandonam Jesus. Não tiveram mais nenhum desejo de seguir Jesus. Entre eles, destaque-se o Judas, que acompanhou Jesus um bom tempo, achando que Jesus ia tomar o poder. Inclusive, quando ele vendeu Jesus por 30 moedas de pratas, que, por sinal, foi pago pelos pastores de Israel para entregar Jesus, para trair Jesus. Quem pagou eles não foram os romanos. Quem pagou ele foi os sacerdotes de Israel. Sabe com que dinheiro? Com o dinheiro dos dízimos. Pegaram o dinheiro dos dízimos, 30 moedas de pratas, e deram tudo na mão do Judas. O Judas não entendendo, porque eu penso que o Judas quis dar um golpe neles também. Aí é pensamento meu. Como diz Paulo, digo eu, não Senhor. Por que eu acho que o Judas pensou que ia dar um golpe neles? Porque ele viu Jesus fazer tantas obras, e Jesus demonstrou tanto poder nas suas ações, que o Judas talvez pensou, eu vou lá vender Jesus como eles querem, e eu pego o dinheiro, Jesus se livra deles, eu fico com o dinheiro. Olha só. Não é assim que político faz? O Judas era o mais político dos apóstolos. O homem da mala. Judas era o homem da mala. Entendeu? Ele ficava com a bolsa. Ele carregava a bolsa. Se ele vivesse nos dias atuais, o Temer tinha contratado ele. Né? E não aquele da corridinha lá. Mas já estava lá, o Judas já era dentro do padrão. O padrão da corrupção, o padrão da traição. Como é o mundo político atual e o mundo religioso? Porque, como eu disse, eles estão unidos. O sistema de coisas do mundo une política e religião. Consequentemente, Jesus, quando eles olharam que Jesus não ligava para nada disso aqui, e que ele trabalhava o reino do Espírito, e não o reino da matéria, e que ele tratava do homem por dentro e não por fora, e que ele veio para enriquecer a alma com a palavra de Deus, e não enriquecer bolso de ninguém com dinheiro e coisas dessa vida. Quando eles viram isso, começaram a deixar Jesus. Dessa forma rejeitaram o Messias, pois ele era da paz e eles eram da guerra. Eles queriam guerrear com os romanos. Até hoje os israelitas aguardam um rei que governe sobre eles e que lhes dê matéria, riqueza, poder e a soberba da vida. Eles estão lutando no mundo inteiro. Os judeus estão batalhando, eles dominam o capital mundial, dominam a política mundial,
Você, se ler um pouco de história, você vai ver isso. E como sabemos que eles estão esperando um dia ser uma superpotência que comande todo o planeta, Deus, olhando todo o desejo deles, vai lhes enviar a operação do erro. Você sabia? Nós temos que ter um grande cuidado. Agora eu vou trazer lição para a nossa individualidade. Cada um de nós tem que ter vigilância, tem que ter um grande cuidado naquilo que buscamos. Porque se desejarmos demais, nós vamos ter. Agora, nem sempre aquilo que queremos faz bem para nós. Há conquistas na nossa vida que nos fazem mal. Há coisas na nossa vida que nos prejudicam. E tem coisas que podem chegar a nós na forma de juízo. Então nós temos que ter um cuidado no que desejamos, no que queremos. Eles querem poder, Deus vai lhes dar poder. Eles querem um governo mundial, eles vão ter esse governo mundial. O Senhor vai mandar para eles o anti-Messias, o iníquo. Eles não receberam Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles vão receber aquele que é a mentira incorporada. Eles vão receber o iníquo, o tortuoso. Um homem se levantará para governar as nações e Israel vai amá-lo, vai recebê-lo. E isso porque o Senhor o julgou. Ecoa pelos séculos afora a palavra deles quando diante de Pôncio Pilatos gritaram da turba, da multidão. Eles gritaram que o sangue dele caia sobre nós. É o que eles falaram. Pilatos disse, eu não vejo nele culpa alguma. A quem quereis que vos solte, Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? E eles disseram, Barrabás, solte Barrabás, o homicida, o matador de homem, o filho do ódio, o revoltado, o rebelde, o feiticeiro. Feiticeiro por sua rebeldia. E Pilatos então olha atônito, porque ele queria soltar Jesus. Ele olha atônito e dizia, o que farei de Jesus chamado Cristo? E a multidão, liderada pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, gritou, crucifica-o. Crucifica-o. E então Pilatos lava a mão. Estou livre do sangue desse inocente. Porque daí pesou o poder político, pois os sacerdotes disseram, se tu soltar ele, tu não é amigo do imperador, tu não é amigo de César. E Pilatos então lava as mãos, e ao lavar as mãos, disse, estou livre do sangue dele. E a multidão gritou, o sangue dele caia sobre nós. Israel, como nação, está julgada pelo Senhor. Uns bobalhão, instigado por pastores interesseiros, tem feito caravana para Israel, e um folclore sobre a nação de Israel, e fazem de Israel, é o povo santo, é o melhor povo da terra. O melhor povo da terra levou Jesus à crucificação. O melhor povo da terra não recebeu o Cristo de Deus. O melhor povo da terra o rejeitou. O melhor povo da terra caluniou ele, maltratou ele. E alguns atualmente, sem entender o que é ser espiritual, vivem numa vida carnal, inchados pelo seu próprio conhecimento, sem revelação de Deus, valorizam aquelas terras e valorizam aquele local como se aquele povo e o óleo que se traz de lá está mais ungido do que o óleo daqui.
Como se os raminhos das oliveiras de lá valessem mais do que as oliveiras daqui. Ó, inconstantes e nécios pastores, não sabem que o Deus que faz brotar a oliva de Israel é o mesmo que faz brotar os olivais brasileiros? E aquele que faz produzir a uva em Israel não é o mesmo que faz produzir a uva aqui no Brasil? Aquele que dá a vida às criancinhas judias não é o mesmo que dá a vida às criancinhas brasileiras? Vocês entendem que por detrás disso tudo existe uma idolatria e um jogo de interesse, de política que não tem fim. Digo a vocês em o nome de Jesus nessa noite, não se deixe enganar, liberte-se do folclore israelense e dos malditos pastores desviados da verdade. Libertem-se deles. Eles querem só o teu dinheiro. Eles fazem os seus passeios com o teu dinheiro. Eles andam de carrões com o teu dinheiro. Eles fazem tudo o que querem, usufruem de tudo que querem com o teu dinheiro. Não seja nécio. Paulo escreve, diz, andai com sabedoria. Sois filhos da luz, andai com luz. Adquira o conhecimento. Salomão disse, busque a sabedoria, e por ela dê todo o teu ouro e toda a tua prata. Ela vale mais do que todas as coisas que tu possa querer adquirir. Adquira a sabedoria. Busque-a nas madrugadas. Não é orar ao Senhor na madrugada. Quem diz, aquele que me busca de madrugada, me encontra, é a sabedoria. Não foi Deus, foi a sabedoria. No poema de Salomão, no Provérbios, eu amo os que me amam. A sabedoria está falando numa alegoria. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. E o Salomão diz que junto com ela você deve adquirir a irmã dela. Adquira a sabedoria, e ele disse, e a sua irmã, a prudência. Seja prudente. Entendeu? Porque então ela te acrescentará anos de vida e paz. Olha que coisa tremenda. Eu quero viver bastante, eu quero ser cheio de paz. Então, adquira a sabedoria. Rejeitaram o Messias. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo de número 11, você vai ver ali que Deus lhes enviará a operação do erro, porque não creram na verdade e amaram a mentira. Não amaram a verdade, mas amaram a mentira. Então Deus lhes enviará a operação do erro. A toda aquela gente que rejeitou Jesus, que maltratou Jesus. Entende? E a nação que até hoje diz que Jesus não é o Messias. E que pagou testemunhas para dizer que o corpo dele foi roubado. Você entende? Olha quanta bobajada tem por aí afora. Quem é sábio para entender isso, né? Quem tem discernimento para enxergar isso? Tentaram pagar 3 vezes para mim ir a Israel. Eu disse, o que eu vou fazer lá? 3 vezes. Me chamaram. Irmão, Deus quer te dar um presente. Vou pagar uma viagem tua para Israel. Eu disse, sim, querido, guarda o teu dinheiro, eu não vou lá. Não quero ir lá. Mas tu não tem vontade de andar assim, entrar lá no túmulo de Jesus? Eu disse, o que eu vou fazer lá? Ele não está lá? Mas tu não queria assim chegar perto da fonte de Jacó? Eu disse, para quê? Para ver um buraco no chão, um poço? Quem que diz que aquele é o poço de Jacó mesmo? Quem é que diz para mim que aquilo é o poço de Jacó? O Senhor tem me dado sabedoria, eu não sou tolo.
Entendeu? Ó, aqui nessa pedra Abraão sacrificou o Isaac. Ah, mas eu sou burro mesmo para acreditar nisso. Disse Jesus, eu sou de cima, vós sois de baixo, eu sou de cima. O Paulo disse, olha, aquele que ressuscitou com Cristo, essa ressurreição que o Paulo está falando, é aquele que já iniciou a vida 777, a vida de nascido de novo, que está em uma progressão e que vai ser revestido de incorruptibilidade no grande aparecimento do Senhor. Aquele que já está no processo de evolução espiritual e que está cada dia melhor, cada dia mais fazendo bem, cada dia mais pertinho de Deus, cada dia orando mais e aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Paulo disse, aquele que já ressuscitou com Cristo, ele pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia! A Jerusalém da terra, eu não quero nada com ela. Eu tenho uma nova Jerusalém para conhecer. A Jerusalém que de Deus descerá do céu. É ela que eu vou conhecer. Oh, glória a Deus! O meu caminho é outro. Ele não é feito de avião. Ele é numa viagem astral, espiritual, num arrebatamento de glória. Aleluia, aonde o Espírito nos abduzirá e nos levará para estar com o grande Rei na sua volta. Esse é o nosso caminho, irmãos. O restante é bobagem. Agora tem uma turma que gosta de ser enganado, porque é materialista, é egocentrista. Os testemunhos que eu ouço hoje me dá nojo. Vocês já viram que eu quase não deixo dar testemunho aqui? Graças a Deus. Eu quase não deixo dar testemunho aqui, tá certo, Daiane? Entende? Porque a maioria dos testemunhos não me vale nada. Ai, irmão, Jesus me deu uma bicicleta nova. Ah, Jesus deu. Deu nada. Irmão, quero dar um testemunho hoje à noite. Porque, meu querido, o Senhor me deu um carro novo. Vem cá ver, irmão Adilson, vem cá ver. Eu vou lá, olha, é bonito o carro. Jesus deu, é. Foi, Jesus me deu. Eu disse, está todo paguinho? Não. Tem uma bíbliazinha de 60 pagamentos lá em casa. Então Jesus não te deu. Jesus não te deu. Quando dá, é dado, não paga. Você entende? Essa história, bota o nome de Jesus em tudo quanto é coisa. Envolve o Senhor numa porção de coisa que não faz sentido. Entende? Ai, Jesus me deu uma casa, irmão, a Deus. Oh, que bênção. Dá o testemunho aí de como foi que ele deu. Não, eu entrei na minha casa, minha vida. Entende? 360 pagamentos. Jesus deu. Andai como sábios, diz Paulo, e não como nécios. Não sejais ignorantes. Sejam sábios. Entendeu? Não, eu falo assim, pelo Facebook tem uma porção de gente me escutando. Depois vai ser levado para o YouTube e uma porção de gente vai ouvir. E o que vai ter de gente me praguejando, me excomungando e me maldizendo, porque eles amam a mentira. Eles não amam a verdade. É isso que fizeram com Jesus. Os judeus rejeitaram Jesus, porque ele era verdadeiro. Ele ensinava as coisas certinho, do reino. E eles queriam matéria, matéria, matéria. Entendeu? Um salário mínimo por um vidrinho de óleo ungido. Matéria. Entende?
Mas por que tu desse um salário mínimo? Por um vidrinho de óleo? Não, é ungido de Jerusalém, ficou no orvalho do Hermon durante 30 dias. Entende? Nós passamos 40 dias de consagração lá em cima do Monte Hermon. Ai, Jesus. Cara, fazendo turismo, entendeu? E vai ver o óleo, nem é de lá, coisa nenhuma, porque como é que ele vai trazer esse óleo todo para esse Brasil inteiro, Ian? No avião. Diz que no tempo do catolicismo romano, quando Martim Lutero ousou protestar, entende? Depois recuou. Ele protestou, mas depois ele recuou. Vocês sabem que o Martim Lutero, Beto, morreu como padre católico. Né? Ele recuou do seu protestantismo. E alguém fez um cálculo, assim, um matemático fez um cálculo por cima, diz que naquela época tinha tanto pedacinho da cruz de Jesus Cristo que a Igreja Católica vendia pedacinho da cruz de Jesus Cristo. Cada um comprava um pedacinho. Um sujeito fez um cálculo matemático e disse que se fosse juntar todos os pedacinhos da cruz de Jesus Cristo que a Igreja Católica vendeu, davam umas 10 cruzes. Você entende? Agora estão fazendo com o óleo de Jerusalém. Se for catar esse óleo todo aí, olha que é carreta e carreta. E as fitinhas e os sabonetes. Sem entender, eu não vou entrar profundo hoje aqui, sem entender que toda essa parafernália, ela vem dos cultos africanos. E ela se junta com a feitiçaria persa. Entendeu? E abre campo para muitos espíritos imundos. Olha só. Mas quem é sábio para entender essas coisas? Entendeu? Eu estou como João Batista. Não sou o único. Mas é uma voz clamando no deserto. Você entende? Rejeitaram o Messias, vão ganhar um Messias. Vão ganhar um Messias, só que ele é o anti-Messias. Segundo a Escritura, vai se assentar lá no local do templo, numa cadeira. E ele, depois de estar sentado lá, apoiado por 10 nações, 10 chifres de Daniel, ele vai se apoiar. E ele vai se assentar lá. E depois de ele estar sentadinho lá, ele vai dizer, eu sou Deus. Mas ele é a encarnação do mal. Para fazer justiça a todos aqueles que rejeitaram a verdade. Ora, esse medo de Jesus assumir esse lugar que os sacerdotes queriam para si, esse medo fez com que eles se unissem. A briga entre saduceu e fariseu um dia foi, para aí, vamos fazer um acordo aqui. Nós não vamos brigar mais, vamos se unir. Vamos fazer a bancada evangélica aqui em Israel e nós vamos pressionar aí e o governo vai prender esse camarada e nós vamos destruir ele, vamos matar ele. Porque quando um pastor fica contra a gente, ele tenta matar a gente de tudo quanto é jeito. Calúnia, difamação, entendeu? Tu é bonzinho para ele até o último dia que tu estivesse apoiando ele. O dia que tu diz, pastor, tu está errado. Tu não presta mais. E na primeira coisa, ele já faz uma reuniãozinha do sinédrio dele e diz, ei, cuidado com fulano. Fulano está pregando heresia. Primeira conversa, está pregando heresia. Entendeu? O que ele prega? As palavras de letra vermelha da Bíblia. A palavra de Jesus. É heresia. Os crentes já se blindam tudo, a mente fecha toda. E já os irmãos, entre aspas, passam por você. Eles te davam a paz do Senhor. Eles nunca mais vão te dar a paz do Senhor. Pois eles nunca a tiveram.
Nunca a tiveram. Você entende? E você vai ficar atribulado. Você vai sofrer. Você vai chorar. Você vai dizer o que está acontecendo, o que é que eu fiz de errado. Você não sabe nada a respeito do assunto. Mas não adianta. Eles vão te matar. Por isso, o Senhor, sabendo disso, ele, através de João, no Apocalipse, diz: sai do meio dela, povo meu. Foge desse sistema medonho, dessa politicagem, sai do meio dela. Aí você vai chegar no pastor, vai perguntar: pastor, isso aqui o que é? Ele vai dizer: a grande Babilônia é Roma. Ele vai mentir para você. Não. A grande Babilônia é qualquer religião do planeta. É ela, a religião, em sua religiosidade, comando sistemático, união com a política, que maltrata os homens da terra e que se prostitui com todos os reis. Com todos os reis. Você entende? Foi assim com Jesus. O medo das autoridades, que ele podia levar o povo a romper com Roma e eles perderiam a vaquinha, entende? Dos impostos que entrava para eles. Eles então vão querer matar Jesus. Versículo 49. O sumo sacerdote Caifás, que ocupava o cargo de papa. Para você entender, ele era o papa israelense, sumo sacerdote naquele ano, profetizou sem saber que estava profetizando. Pode uma coisa dessa? Fica aí uma pergunta. Alguém pode profetizar sem saber que está profetizando? Sim ou não? Sim. Ele profetizou sem saber que estava profetizando, porque ele pediu a palavra. Dá licença aí, deixa eu falar. Todos os outros sacerdotes se calaram. Ele é o sumo sacerdote, é o sacerdote dos sacerdotes, é o Papa. E o Papa judaico então disse: olha, vocês não sabem que é necessário que um morra por todos? Mas ele não pensou o que estava dizendo. Ele estava profetizando. Olha só que coisa interessante, eu anotei aqui para não esquecer. Deus usa qualquer pessoa, independente da sua condição moral. O sujeito pode ser tudo errado e Deus pode usar ele. Por isso, dons do Espírito não identifica um servo de Deus. O que identifica um servo de Deus? O fruto do Espírito. A maioria faz confusão aqui. A maioria vai lá ver um homem que tem dom. Certo? Lá tem uma irmã que profetiza. Lá tem o irmão Kodak, né, revela tudo. Lá tem o irmão cigano, que conta, lê a mão da gente e conta toda a história. Né? E aquele outro, tudo assim, não é? Então lá tem um para tudo. Mas o sujeito não olha o fruto. Um dia chegou um amigo e me contou de uma irmãzinha que contava toda a vida da família dele. A primeira pergunta que eu fiz, eu sou meio assim, é o meu jeito de ser, né? A primeira pergunta que eu fiz, eu disse: tu não sabe a tua própria vida? Não, eu sei. Eu disse: tá, e o que resolve contar a tua vida toda? O que muda? Aí ele olhou para mim e disse: na verdade, nunca pensei nisso. Não, porque eu já pensei. Chegou uma irmã, contou toda a minha vida. Eu digo: muda o que é isso para mim? O que me interessa da minha vida, eu sei. Entendeu? Nem um irmãozinho contou a história do meu casamento. Grande coisa, a história do meu casamento, sei todinha. Quando eu conheci a Gui, as primeiras palavras, o nervosismo, entende? A timidez quase me matava, o medo de dizer para ela, e ela dizer que eu gosto, e ela dizer que, mas eu não gosto de ti. Ai, que medo. Quase morri. Entendeu? Aí agora vem um contar essa história toda para mim, o que se resolve?
Nada. Então, primeiro ponto. Ao invés de ficar admirado com o que a pessoa faz. Ah, irmão, mas ele fez um paralítico andar. Ele fez a perna de uma menina que era curtinha assim, mais 20 centímetros menor que a outra, cresceu diante dos meus olhos. Ai, Jesus. Eu vi uma dessa e a menina não andava, tadinha. Ficou com a perna igual a outra, mas não andava. Ficou colada no chão. Você entende? Naquele momento ali é uma coisa. Tá? Depois tudo muda. Eles não filmam o restante. Eles só fazem filmagem do momento da ilusão. Assista. Miracle. Assista. Lá no Netflix, vai lá e assista Miracle e você vai ver o que um homem faz sendo ateu. Vai ficar admirado. Você vai olhar e vai dizer, é o diabo. Entendeu? Então, olhe bem, cuide. Antes, esse irmão meu, esse amigo, perguntei para ele, diz um pouquinho para mim. Essa irmãzinha é abençoada, assim, a casa dela, assim, é uma paz. Ele disse, não, irmão Deus, a casa dela é uma desgraça. Eu sempre me perguntei, por que essa mulher é tão usada por Deus e os filhos são tudo umas trevas? Um é ladrão, a filha é prostituta, o outro, ele foi contando assim, dando coisa. E ela, o esposo, vive bem? Não. Marido, cachaceiro, irmão. É luta para aquela mulher. Mas Deus usa ela direto. Eu disse, não, eu entendi tudo. Eu disse, meu irmão, o problema é que ela conta a vida de todo mundo e ela não enxerga a própria vida. Contar a vida dos outros é fácil. Qualquer pessoa com um pinguinho de sensibilidade, entende? Vai perceber no entorno de si que não está com problema. Olha na face do outro, a face diz tanta coisa. Quantas vezes cheguei para pessoas, amigas minhas, olhei na face deles, se você está triste, por quê? Deus te revelou que eu estou triste? Não, a tua cara revelou. É porque eu não busco glória para mim, não tem glória para mim. Né? Aí se eu sou desse pastor todo empolgado aí, chega lá, eu estou sentindo, Deus falou comigo, que tu estás triste. Que ele falou nada? É que eu olhei e o cara está tristinho. O semblante, o Salomão já ensinou isso no Provérbios. Ele disse que o coração alegre formoseia o rosto. Se o rosto está fechadinho, tristinho, o coração está triste. Precisa de revelar. Entendeu? Quantas vezes cheguei e comecei a dar conselho para uma pessoa, poxa, Deus te trouxe aqui, tu estás contando a minha vida toda. Não estou, não. Estou contando a tua vida coisa nenhuma, eu só estou te servindo palavras de Deus. E coincidentemente, a tua vida está no estado negativo que a palavra diz para não estar. Vamos conversar a respeito? A pessoa abre o coração e a gente dá o conselho da palavra. Não tem que fazer fantasia em cima da desgraça de ninguém, das dificuldades de ninguém. Você entende? Qualquer um pode ser usado por Deus. Aliás, para salvar um profeta sem vergonha, entendeu? Deus usou até uma jumenta. E pelo que me consta, jumenta não tem fruto do Espírito. Entendeu? O Espírito Santo vai habitar em jumenta. Ele habita em mim e em você. Entendeu? Não na jumenta. Por isso está escrito bem direitinho para todo mundo ouvir. E Deus abriu a boca da jumenta. Não é Deus incorporou na jumenta. Deus se apossou da jumenta. Deus foi morar na jumenta. Não. Deus abriu a boca da jumenta. Tanto que jumenta não tem voz, né?
Jumenta não tem voz. Então ela falou com quê? Com voz humana. A jumenta falou com a voz humana. Deus botou som de voz humana na boca dela. Para falar com um profeta que estava profetizando por dinheiro. Profeta Balaão, lá no livro de Números, que foi pago pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel no tempo bom de Israel, quando Israel estava servindo a Deus. Aí o Senhor se fez Satanás para Balaão. Entenderam? A palavra Satanás é o quê? Opositor. Deus se fez opositor, é o que está lá no original hebraico. Deus se fez Satã, opositor a Balaão, através da manifestação do anjo do Senhor. E a jumenta parou, porque a jumenta viu o anjo. O Balaão não viu, porque cego pelo dinheiro, avarento, politiqueiro, entende? Não tem evidência para ver Deus. Ia lá amaldiçoar por dinheiro. Olha só. Vocês conhecem alguém assim? Na cartinha de Judas, o Judas escreveu que nos últimos dias viriam outros Balaãos. Não Balaão necessariamente, mas que se desviariam pelo caminho de Balaão. Líderes avarentos, soberbos, gente que gosta de pompa, que não usa os dons de Deus para abençoar pessoas e orientar pessoas dentro da verdade. Usa o dom de Deus para fazer movimentos, entendeu? E levar as pessoas à ilusão da matéria. Tá? Dessa forma que Deus, quando Balaão lá todo errado, após discutir com a jumenta, porque eu sempre digo assim, quem não ouve Deus ouve jumenta. Né? Então, após discutir com a jumenta, aí sim, o anjo do Senhor aparece para ele e diz, olha, não vou te matar porque a jumenta não deixou. Eu ia te degolar aqui, cara. Mas eu vou te poupar. Só que é o seguinte, tu vai lá diante daquele Balaque lá, e quando tu chegar lá, tu só vai falar o que eu mandar falar. Mas aí chegou lá, o Balaão não viu mais o anjo do Senhor. O anjo do Senhor saiu e ele foi dar um jeitinho. Porque ele queria o dinheiro. E ele foi dar um jeitinho de profetizar, o anjo apareceu. Olha só. Quando o anjo apareceu, ele já tremeu na base. Olhou para o Balaque, não posso amaldiçoar. Ele se vê num apuro, porque no fim ele fica entre a espada do anjo e a espada de Balaque. Ficou entre a cruz e o punhal. E agora? Caifás, sem entender, foi usado por Deus para falar a verdade. Era necessário que um homem morresse por todos. Versículo 51, 52, João diz que Jesus iria morrer para que os filhos de Deus que estavam dispersos, olha aqui que coisa interessante. Só, Jesus, é necessário que ele morra para que os filhos de Deus que estavam dispersos fossem congregados em um. Original aqui. Na sua Bíblia, a maioria das Bíblias que vocês têm aqui já está uma modificação e nós estamos aqui dando o termo original. Não existe no grego que tem na maioria das Bíblias que diz assim, não para que todos fossem congregados em um só corpo. Não é verdade. Na verdade, aqui a palavra vem do hebraico para o grego e trata de errade, um só. Que o povo de Deus seja um em Cristo. Você entende? A morte de Jesus deve nos unir nele, fazendo de nós um só povo, com um só pensamento, com um só desejo. Entendeu? O que significa que não haverá entre nós ninguém que queira ser maior do que o outro. Não terá entre nós ninguém de presidente. Que pastor presidente o quê? Jesus disse que isso não era para existir. Ah, irmão, mas alguém tem que liderar. E não dá para liderar sem ser presidente? Não dá para liderar como irmão? E dentro da liderança dos irmãos,
que haja em nós a compreensão que somos servos da igreja. Pastor nunca é autoridade, como botaram aí, criada por Constantino. Entende? Que tira aí, bota o pastor em hierarquia. Pastoreio é ministério, ministério é serviço, é escravidão. A palavra ministro nasce lá com os escravos nas galés, remando de pé amarrado no banco que tinha lá embaixo das naus. Ministro era aquele escravo remador. Quando o Espírito Santo usa a palavra ministro, está usando para servos, escravos de orelha furada. Por que orelha furada? Porque a lei dizia que se alguém devesse para outro, ficaria e não tivesse com que pagar, seria escravo, está lá na lei levítica, seria escravo daquela pessoa por 6 anos. No 7º ano, independente do tamanho da dívida, ele deveria ser libertado. Certo? Mas se aquele senhor de quem ele foi ser escravo fosse um senhor generoso, bondoso, amigo, e o escravo dissesse: olha, eu gostei de viver na tua casa, eu gostei de ti, tu para mim na verdade não foi um senhor, tu foi um pai, e eu quero continuar te servindo. Então ele ia lá, pegava uma argola, um piercing, tá, desse tamanho, botava na orelha, furava a orelha, botava aquele piercing, e todo mundo olhava e dizia: ó, é um escravo da orelha furada. O que significava? É um servo voluntário. Está lá na lei, exemplificando os apóstolos e todos os servos do ministério de Jesus. Porque quem serve a Jesus não serve por medo, nem por obrigação. Quem serve a Jesus serve por amor, serve por graça, serve porque Jesus é maravilhoso. Aleluia! E a gente serve com alegria, voluntariamente. Glória a Deus! A gente faz isso de coração alegre, não tem poderio. Ah, irmão, mas a Bíblia manda respeitar a autoridade. Que autoridade? A autoridade que a Bíblia manda respeitar é o presidente da República, é o delegado de polícia, é o juiz da cidade. Não é hierarquia eclesiástica. Porque no meio eclesiástico não tem hierarquia, só se for para baixo. Aquele dentre vós que quiser ser o maior, o presidente, o papa, seja o quê? O servo de todos. Então não tem uma hierarquia para cima, é para baixo. O próprio Cristo seguiu esse exemplo. O Paulo diz: e ele sendo Deus, se fez homem, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, a igreja não serve a ele, mas o Filho do Homem veio para servir. Ele serve a igreja. Olha só, o maior de todos é o menor de todos. O menor de todos não pediu para ninguém servir ele. O menor de todos entendeu que o caminho da felicidade, que o caminho que nos leva para cima é o caminho da descida. Quanto mais humilde eu for, mais Deus me exalta. Aleluia! Mas quanto mais eu me exaltar, querer os títulos, querer os nomes, querer a hierarquia, querer a posição, Deus me abate. Olha, por isso está escrito em Ezequiel a respeito do rei de Tiro, que em sua soberba quis se dizer Deus, e que alguns interpretam como a queda de Lucifer, ou a queda do diabo, do anjo de luz lá do céu. Tem nada a ver, lá é um homem. Versículo 2 do capítulo 28 está bem claro. Tu és homem. Se é homem, não é anjo. Você entendeu? E o que o levou à queda? O que o botou por terra? A sua soberba, o seu orgulho, seu comando. Eu tenho, eu posso.
os povos me respeitam. Olha aí. Entendeu? Isso é a queda dele. Nasceu no seu próprio coração. Veio lá do céu, não nem dos ares. Veio do seu próprio coração. Entende? Eis aí a mensagem. Ser orgulhoso e tu é um diabo. Entendeu? Deixa o coração se encher de soberba e tu vira um bicho ruim. É a verdade. Entendeu? Ah, irmão, o inimigo me usou. O inimigo é tu mesmo. Entende? O cara é todo nervosinho, revoltado, quer brigar com todo mundo, diz que é o inimigo. Ah. Continuando. Ele veio para congregar em si todos os que estavam dispersos. Deus tem muitos filhos em todos os lugares do planeta, irmãos. Agora assuste-se. Em todas as religiões, em todas as escolas, em todas as faculdades, em todos os trabalhos, em todos os povos, tribos, línguas e nações, Deus tem seus filhos. Alguns dispersos ainda não foram agregados, mas eles vão ser agregados. O Senhor os trará, o Espírito Santo os guiará. Aleluia! Nunca pense que o local onde você congrega é o melhor do mundo, é o mais perfeito. Não. Não. Eu passo na frente da igreja católica, quanta gente tem aqui ainda que vai se agregar a Cristo de verdade. Passo na frente do centro espírita e olho, meu Deus, quanta gente tem aí que um dia o Senhor vai agregar nele. Entende? Outro dia eu estava na casa de um irmão e no fundo da casa estava tocando saravá lá, né? Entende? Tocando macumba é a palavra, né? Tocando macumba, né? E a irmã toda apavorada, ora, irmão Adilson, deixa eu orar porque para que eles saiam daqui, para que eles desapareçam daqui, mas está errado. Vamos orar para que eles façam amizade conosco. Que eles ensinem nós tocar aquela macumba lá também. Porque macumba é um instrumento. Macumba é um instrumento. É um instrumento musical. Entendeu? Que ele nos ensine a ritmar aquela macumba lá também. E nós vamos ensinar para eles de Jesus na amizade. Você entende? Jesus não mandou nós se espalhar. Esse indo anunciar o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Vamos adiante. No capítulo 17 de João, Jesus faz uma oração para confirmar exatamente o que o evangelista João colocou aqui, no capítulo 11. Na oração sacerdotal de Jesus, Jesus roga ao Pai para que todos sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai. O grande segredo do cristianismo é fazer com que a igreja seja unânime, uma. Certo? É bom lembrar, então, que a morte de Jesus liquidou a nossa fatura na cruz. Nós tínhamos uma cédula que nos era contrária. Nenhum de nós cumpriu a lei. Todos andávamos errantes, certo? Mas a morte de Jesus pagou a nossa fatura. E a cédula que nos era contrária foi cravada na cruz, borrada com o sangue de Jesus e rasgada pelos cravos. Ele levou consigo, levou sobre ele toda a nossa dívida, toda a nossa iniquidade, certo? Para que a gente se tornasse um com ele. Mas há que se destacar algo importante aqui. Jesus pagou a nossa dívida. Mas para nós sermos salvos, nós precisamos realizar, operar a nossa, ou desenvolver a nossa salvação. Isto está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 12. Aí a maioria das traduções vão trazer operai. Operai a vossa salvação. Certo? A palavra grega, ela tanto dá operar, realizar,
e também desenvolver a nossa salvação. Se eu aceitar Cristo, simplesmente aceitar Cristo, e eu não desenvolver a minha salvação, eu vou ter as minhas dívidas passadas, todos os meus pecados foram perdoados. Mas se eu não desenvolver a minha salvação, eu começo a pecar de novo. E se eu começar a pecar de novo, eu estou fora do caminho de Deus. Pecar é errar o alvo. Se eu começar a errar o alvo novamente, e eu não olhar para Jesus, e eu não seguir Jesus, e eu não fazer as coisas como Jesus diz, eu me perco. Entendeu? Por isso ele diz, o que perseverar até o fim será salvo. Mas eu já não estou salvo? Sim, está salvo. Agora precisa realizar a salvação todos os dias. Eu tinha muito mais coisa para falar, eu vou ter que parar daqui a pouquinho já. Tá? Mas eu quero que fique então claro para vocês o seguinte. A salvação é uma evolução constante. A salvação é como diz o livro de Provérbios, falando do justo. Quer dizer, o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Olha que coisa extraordinária. O sol não chega de manhã e nasceu. Não. Ele vai tendo o seu nascente. E ele vai vindo, vai clareando. Primeiro fica aquela penumbra, né? À noite a escuridão desaparece e vai chegando o clarãozinho, assim, bem tênue. E de repente ele vai vindo, e daqui a pouco, 9 horas da manhã, está um dia claro. Então ele diz, o justo é assim. Aquele que é justificado por Jesus deve cada dia mais ir evoluindo. É lamentável que algumas pessoas tenham tido todos os seus pecados remidos pelo sangue de Jesus, mas não desenvolveram a sua salvação. Não operaram a sua salvação, não realizaram a sua salvação. Então, são pessoas que dizem que servem a Jesus, mas têm uma vida muito ruim, muito má. Vivem de qualquer maneira, são desleixados com as suas palavras, são inconstantes nas suas ações, são tortuosos nas suas práticas. Você entende? Ora, Jesus é maravilhoso para nos salvar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos ir melhorando. Toda vez que nós regredimos nas nossas ações pacientes, no nosso amor, toda vez que regredimos na calma, na paz, na pacificação do coração, na brandura das palavras, toda vez que regredimos, nós estamos nos distanciando da salvação. Você entende? Mas como, irmão Adilson? O irmão consegue comprovar isso na Bíblia? Sim. O profeta Ezequiel falou. Ele disse, olha, filho do homem, Deus falou para ele, avisa. Se eu mandar tu avisar o ímpio, e o ímpio se converter, ele passar por uma metanoia, ele mudar a sua maneira de ver as coisas, ele mudar a sua mente, o seu entendimento, e ele deixar a sua impiedade, eu me esquecerei de todo o mal que ele fez dali para trás. Entendeu? Ele disse, porém o justo, se eu avisar o justo, e o justo deixar a sua justiça. Então, o homem perdoado, ignorar o seu perdão, se o justo deixar a sua justiça, tudo que ele fez de bom não vai valer também, porque o seu desvio hoje, aqui, agora, quero que você entenda, para Deus não tem tempo, para Deus não tem amanhã, não tem ontem,
Quando ele fala nas escrituras sobre ontem, amanhã, futuro, sobre o futuro e sobre o presente, quando ele fala, ele só está usando uma linguagem que nós entendemos. Porque ele está, o eterno está se pronunciando no tempo, no temporal. Aquele que não tem tempo, se pronuncia na linguagem do tempo para nós entender. Mas para ele é sempre agora. Para ele é sempre agora. Ele é presente. Pronto. Por isso que ele diz que, para ele, aquilo tudo de errado que você já fez ou eu já fiz, se nós nos arrependermos e nos convertermos, ele deixa para lá. Porque ele está trabalhando dentro do tempo Cronos, o nosso tempo. Mas também, se a nossa justiça for negligenciada, nós não operarmos a nossa salvação, não realizarmos a nossa salvação, entendeu? Se a nossa justiça for negligenciada, também todo o bem que fez não vale nada. Por quê? Porque para ele tudo é agora. Aí você entende por que ele disse que nós precisamos vigiar e orar? Porque a vigilância e a oração nos protege de deixar a justiça, a prática da justiça, de deixar a prática do bem, de deixar a prática do amor. Quem vigia e ora, está sempre amando, está sempre perdoando, está sempre bondoso, está sempre longânimo, está sempre produzindo o fruto do Espírito. Se eu negligencio a vigilância e a oração, eu me corrompo com a corrupção que corrói os mundanos. E aí eu perco o equilíbrio, e eu perco a paciência, e eu perco a justiça. Porque na impaciência pronunciamos o que não devemos. Entendeu? No desequilíbrio realizamos coisas que não deveríamos fazer. Quantas ofensas, quantos machucamos, quantos nós oprimimos, quanto nós fizemos chorar por causa dos nossos desequilíbrios. E se o Senhor nos chama nesse exato momento, nós somos achados em falta. Lembram da história do rei Beltesazar? Que estava em toda a sua glória e pompa, quando uma mão, um dedo sem mão, aliás, escreveu na parede, Mene, Bene, Mene, Tekel, Urfarsim. E ninguém sabia ler, chamaram Daniel. O Senhor deu a interpretação a Daniel. Só Mene, Mene, pesado fostes na balança. Tekel, Urfarsim, pesado fosse na balança e achado em falta. Tekel, Urfarsim, dividido vai ser o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela noite, o reino de Assuero foi invadido e de fato dividiu-se o reino. E foi dado aos medos e aos persas. Olha só. Porque naquele dia o Senhor vinha buscá-lo. E lamentavelmente ele tinha deixado a sua justiça. Entenda nessa noite, não é para te assustar. Todas essas palavras têm como finalidade estimular eu e você a prática do que é bom, a prática do que é justo, a prática do que é correto, a imitar Jesus, a fazer as coisas certinha, a conversar com as pessoas e tratar bem todos que estão em volta de nós, a amar a Deus e ao próximo. Esse é o grande segredo. Jesus, sabendo de todo esse complô para matá-lo, já não pôde mais andar publicamente. Retirou-se da vista dos judeus religiosos e foi para Efraim, a região de Efraim, uma aldeiazinha,
E nesta região ficava próximo um local deserto. E Jesus foi para lá e ficou lá algum tempo. O deserto é interessante porque servia para sua meditação, mas também tinham vários caminhos de fuga. Jesus é prudente. Não está na hora de eu morrer, não precisa botar o meu pescoço na guilhotina. Né? Tem irmão que, nós temos o poder de Deus. Aí vai se meter com coisa que não é para se meter. Entendeu? Às vezes sai de lá ferido, sai de lá machucado, e alguns até morrem. Mas por que o senhor não guardou ele? O senhor não mandou ele para lá? Entendeu? Tem coisa que nós temos que se afastar. Salomão, na sua sabedoria, escreveu e ele disse o seguinte, ele disse, olha, o avisado vê o perigo e se desvia. Né? O tolo vai e cai. Ou o avisado vê a cova, vê o buraco e se desvia dele. Mas o tolo vai e cai. O desavisado, o negligente, cai. Seja sábio. Ter Jesus é ser sábio. Tem uma porção de coisa que Deus não vem fazer por nós aqui na terra. Você sabia? Ele tem muita coisa para cuidar. Papai do céu tem coisa para cuidar aí que você não imagina. Os mundos de Deus são muitos, muitos, muitos. Bilhões e bilhões e bilhões de mundos. Você entende? Está além da nossa capacidade. Nós somos só um pontinho no meio do universo. A Terra é um pinguinho no meio do universo. Então nosso Pai, Ele tem muito para fazer. Tem muita coisa para realizar. Não diminua Ele, não põe Ele nas tuas encrencas. Entende? Escute Ele, isso sim. Obedeça a Ele, faça como Ele diz e tudo te irá bem. Amém, queridos? Eu quero concluir dizendo, Jesus passou a viver escondido muito tempo, até chegar a hora dele se dirigir para Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, aí nós entramos em Lucas 17, 11, 19, onde ele vai para Jerusalém, ele traz um ensinamento que você não deve perder por nada desse mundo, mas eu só vou passar domingo. Tá bom? Então é muito bom. Nós vamos aprender uma coisa com Jesus extraordinária. Ele vai curar 10 leprosos. Ele vai curar 10 leprosos. E tem lições que você nunca ouviu falar na cura dos 10 leprosos. Mas eu não vou te dar mais nenhuma pitadinha, porque você precisa guardar o que ouviu hoje. Amém, queridos? Vamos falar com Deus? Glória a Deus. Peça a Deus por mim aí. Peça para Ele me dar força, energia, sabedoria. Que tudo que Ele me der, eu reparto com você. Tá bom? E eu vou pedir por vocês. Pai do céu, o Senhor, que és tão maravilhoso, tão querido, que investes em nós com as riquezas da tua glória. Tu que nos queres tão bem, que enviastes teu Filho para nos ensinar, para nos dar o exemplo, para nos mostrar com simplicidade as complexidades da vida. Ele, com seu poder de minimizar as coisas, conseguiu fazer com que as lições chegassem à altura do mais humilde dos seres humanos. Usou de palavras, de gestos, de ações,
e até de elementos físicos da natureza para mostrar como se relacionar contigo. E nós o recebemos de todo o nosso coração. Eu quero seguir o teu Cristo. A verdade, Senhor, o caminho da vida, eu quero seguir. Percebo que meus irmãos e irmãs desejam o mesmo. Há um desejo dentro do nosso coração de fazer o que é certo, de nos comportar como Jesus, de falarmos do jeitinho dele, de agirmos como ele agia. Ah, Senhor, mas ao nos examinar diante da luz da verdade, quanta coisa ainda tem para ser anulado em mim, em nós. Quantas coisas precisam ainda ser trabalhadas. É possível que o artesão, que conhecemos como carpinteiro de Nazaré, precise trabalhar essas pedras vivas que somos nós e ainda lixar um lado, tirar um pedaço de outro lado e aperfeiçoar-nos para o encaixe perfeito na tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. E nós desejamos. Às vezes dói, Senhor. Dói porque tem partes de nós que não quer morrer. Às vezes se torna tão difícil porque tem coisas que nós não queremos abrir mão. Mas sabe, Senhor, nós viemos aqui nessa casa, nessa noite, e nós nos reunimos em o nome de Jesus, porque dentro de cada um de nós há um anelo, há um desejo de crescer. Não crescer, Senhor, à vista dos homens, na soberba do coração, mas crescer espiritualmente, desenvolver-se nas dimensões da sabedoria, nas dimensões da ciência, desenvolver e expandir consciência, desenvolver entendimento, ter abertura dos olhos espirituais para enxergar mais longe. Lembro-me que o Senhor disse a um dos anjos da igreja da Ásia, através de seu servo João, que era possível comprar colírio para enxergar e comprar sem preço, comprar na loja da graça. Aleluia! Aproveitando-se da bondade do Senhor, exercitando-se na vida da misericórdia. É possível comprar colírio para melhorar os olhos do entendimento. E o Senhor falou de riquezas espirituais, que é possível ser adquirida também no mesmo processo. Dentro do processo da graça, da aceitação dos conselhos, da aceitação da doutrina, da aceitação da orientação do Senhor. Eu recebo a tua palavra nessa noite. Ela é para mim. Ela é meu pão e é minha água. É minha força, minha energia. Rogo para que cada irmão e irmã, meu Pai, sejam agraciados com esta mesma verdade. E que o teu filho, a tua filha tenha paz e se desenvolva na graça e no conhecimento do Senhor.
por Cristo Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe.